Inclusive, eu quero falar com vocês sobre a entrevista do Barbieri. Tem alguns pontos, tá? Que eu queria. Eu não assisti toda ela, tá, gente? Eu consegui assistir alguns pontos. A entrevista foi bem longa. Ele falou sobre o Gianni, time recuado e muito mais. O que eu queria colocar para vocês aqui, saber a opinião? A parte que eu achei mais interessante foi com o Barbieri falando sobre. Ah, o Fluminense teve uma posse de bola, mas mentirosa, porque não teve tantas chances. Ô Fábio, você acha que o Barbieri tá certo nesse ponto de que tava com a posse de bola, mas era mentirosa, etc? Ou você acha que ele tava mais tentando dar uma desculpa pela falta de jogo do Vasco no sentido de pelo menos de posse de bola? Olha, eu só pedir desculpas pelo barulho, vocês estão ouvindo um chiado, é a Não, chuva, fica né, aqui no tranquilo. Maracanã. A chuva chegou, né, novamente, ha dado uma trégua, e aí a gente escuta esse barulho aqui que bate na parte do teto, né, aqui no toldo que tem aqui no Maracanã. Eu não acho que a argumentação do Barbieri tenha sido uma leitura, mas é aquela história assim, você olha um copo na metade, aí você vai dizer, está meio vazio, aí o outro vai dizer, não, está meio cheio. Cada um faz uma leitura. Ele contra-argumentou nos números em que ele pegou, eu vou até pegá-los aqui para não chutar números, né? Eu vou trazer os números, o scout dessa partida aqui, Vasco e Fluminense, porque eu não me atenho só, o Gui, à posse de bola. Eu acho que só a posse de bola isolada ela é um número muito ruim. Posse de bola total foi 80-20. Isso aí pouco me importa, porque eu vou pegar um outro recorte que você vai entender. Botafogo e Atlético Mineiro, a posse de bola do Atlético Mineiro foi 61%, do Botafogo 39%. Quem venceu o jogo? O Botafogo, 2-0. Azevedo, você é resultadista? Não, porque eu vou aliar o número posse de bola a finalizações. O Botafogo finalizou 22 vezes, o Galo 9. Na direção do gol, o Galo 1, Botafogo 7. Isso explica, obviamente, o resultado final. Então eu vou pegar o número que ele se ateve na entrevista, 80-20. Aí ele falou assim, não, mas o Fluminense finalizou na nossa área 2 vezes. Não foram só 2 vezes, pode ter sido 2 dentro da área, mas foram de 23 finalizações, 9 na direção do gol, ou seja, o Léo Jardim teve que intervir. Numa defesa difícil, numa defesa fácil, ele teve que intervir. O Vasco chegou 8 vezes e só uma no alvo, foi a que fez o gol. Então, assim, eu vou associar a posse de bola a esses outros números, porque eles me indicam, além de eu ter feito o jogo, então eu vi o jogo inteiro, aos meus argumentos. O Vasco tem uma dificuldade enorme de fazer a transição para o ataque. O Vasco está cansando no segundo tempo, isso eu abordei inclusive com ele. Todo jogo o Jair pede para sair, o Alex Teixeira pede para sair, nesse, surpreendentemente, o Gabriel Peck pediu para sair. Então, assim, não é só a substituição técnica, ela também é física de um time que só está jogando uma vez por semana. Nessa semana, excepcionalmente, tem uma rodada no meio. Na próxima semana não tem. Ou nas próximas, porque a próxima é a Copa do Brasil, depois a Libertadores, depois a Copa do Brasil de novo, e o Vasco vai ficar jogando fim de semana, fim de semana, fim de semana. O time não pode cansar. Eu não consigo aceitar isso. Você pode ter um jogador que se machuque no jogo, agora cansar, não consigo aceitar isso. Mas vamos lá. O Vasco tem uma dificuldade de, na criação das jogadas, chegar dentro da área com o apetite que chega o Fluminense, com o apetite que chega o Botafogo. Estou dizendo 2 times que eu tenho visto muito de perto. Eu fiz o jogo Botafogo e Atlético Mineiro. Eu fiz o jogo Fluminense e River. Por exemplo, o Fluminense, quando vencia o River Plate aqui no Maracanã, o Diniz tirou o Marcelo e botou o Lelê. O Barbieri prefere tirar o André e botar o Galarça. Ah, mas ele não tem o Lelê no banco, mas ele tem o Figueiredo. Então ele pode ousar um pouco mais. E ele acha que não. Ele tem o Orediano, que ele quase não usa. E ele deixou muito claro na entrevista que o Orediano vai disputar a posição em campo com o Gabriel Peck, que eu discordo. A hora que o Orediano entrar, você pode levar o Peck para a esquerda. Porque o Peck vai render mais. O lance que o Gabriel Peck perde, que ele chuta de direita. Porque ele invade pela direita e bate com a direita. Se ele bate com a canhota, que é a precisão dele, ele faria o gol. Mas ele estava pela direita, se ele está de esquerda, ele caía de bunda no chão. Então, é assim, eu não concordo com a leitura feita pelo Maurício Barbieri, mas eu respeito a opinião dele, mas não concordo, tenho todo o direito e ele viu isso. E ontem, inclusive, vou até revelar algo para vocês aqui, eu bati um papo com ele fora da entrevista,
Porque depois do jogo do ABC, e você acompanhou a minha live, eu estava bem exaltado, né? Eu subi o tom, eu fui para cima dele mesmo, bem pistola, bem representando o torcedor, porque era como eu me sentia ali. E depois de cabeça fria, eu vi que realmente eu subi um pouco o tom e eu fui conversar com ele, e ele de uma forma muito educada, não, eu entendo e tal. E ele, durante a entrevista, chamou muita atenção para isso que ficou no meu subconsciente. A nossa importância levando para o torcedor. E ele contou uma passagem que isso eu não vou mais esquecer. Ele falou que tem um filho de 16 anos e que aos 12 estava no estádio. Provavelmente há 4 anos ele estava no Flamengo ou no Bragantino, acho que era Flamengo. E ele foi xingado pela torcida. O filho disse que não quis ir mais ao estádio. Ah, que frescura. Não é, cara, assim. O torcedor você não contém. Mas nós, profissionais, podemos saber mais o limite. Eu acho que nisso ele tem uma dose de razão. E nós, como influenciadores digitais aqui, nós levamos ao torcedor exatamente essa emoção. Então, assim, eu já tinha um conselho lá atrás de Luiz Mendes, para que sempre respeitasse a pessoa, e sempre eu faço, mas às vezes quando você sobe o tom e passa da crítica e incita quem está do outro lado, eu acho que a gente tem esse papel de pisar no freio também. Mas eu não concordo com a avaliação que ele fez do Vasco Fluminense. Também não, aliás, eu entendo que ele também disse do negócio do pessoal não ter paciência, das pessoas criticarem muito o começo de trabalho. Eu concordo que é começo de trabalho, eu concordo nisso. Eu acho que tanto da SAF quanto do Barbieri a gente tem que ter um pouco. Ah, todo mundo fala, não dá pra ter paciência, nós sofremos, etc. Eu sei que sofreu, gente, mas agora não dá pra falar que tá sofrendo, porque o clube tá pagando os jogadores em dia, tá com as contas em dia, mesmo com aquela notícia de atrasou o Léo Pela. Gente, não adianta fazer pegar. Não, meu Deus do céu, falimos de novo. Não, não é assim que funciona. Acho que a gente tem que ter calma sim e um pouquinho mais de paciência. Acho que o Vasco não vai brigar na parte de baixo da tabela, ainda acho isso. Mas eu também tenho que criticar o Barbieri, principalmente em relação ao Orediano e as mexidas dele durante a partida contra o Fluminense. O time jogando mal, o time jogando que nem time pequeno mesmo, recuado, ele pega e faz algumas mexidas que eu não consigo entender, não consigo compreender mesmo porque o Galares entrou, porque que o Barro sumiu, porque que o Eric Marcos não é relacionado num dia, joga bem no outro. Algumas coisas não caem para mim. O que você acha, Edu, sobre essa fala dele, sobre ele falar foi mentirosa a posse de bola do Fluminense, etc. Olha, Gui e Fábio, eu falo isso com todo respeito. Eu gosto muito do Barbieri. Eu conheci o Barbieri também, é um cara muito educado e muito. E assim, ele te dá atenção, ele te dá liberdade para perguntar, e, enfim, tanto no ar quanto fora do ar. Acho isso muito legal na parte dele. Agora, a questão que o Fábio levantou ali, do scout do jogo e tal. O Vasco não só criou essas 8 oportunidades. O Lucas Piton, por exemplo, teve uma oportunidade, ou o Pedro Raul não chegou, que o Vasco não conseguiu marcar o gol num contra-ataque. Outra bola é essa do Gabriel Peck. O Vasco criou algumas oportunidades, sim. A questão do meia, essa transição do Vasco, eu acho que é um conjunto aí de erros. Não é? Pô, o cara não coloca o Orejano. Ele veio como ponta direita, né? Nem ponta esquerda, né? Então, assim, o erro foi de planejamento. Cadê o jogador de meio campo? Cadê o tal camisa 10? O Vasco não trouxe. Né? Esse jogador não fez parte do planejamento da 777, do departamento de futebol, do Barbieri, do Abel Braga, não sei. O Vasco não contratou esse cara. Então, aí entra a questão do Barbieri. O Barbieri tem que encontrar esse jogador. O Vasco não tem. E eu acho que jogar com Andrei Santos, Jair e Marlon Gomes, por exemplo, ele joga com 3 jogadores que exercem a mesma função dentro de campo. Quando ele bota o Rodrigo, o time cria um pouco mais. Porque o Rodrigo eu acompanho desde a base, eu já levantei essa bola aqui diversas vezes, sempre foi aquele volantão, primeiro volante, que dá liberdade para os outros jogadores saírem jogando. Se o Orejano vai jogar bem ou não como meio, eu acredito que ele consiga fazer essa função, muito pela habilidade dele. Ele lembra um pouco até o Claudinho, que o Barbieri trabalhou no Bragantino e atuava como ponta antes de jogar no meio. E aí o Barbieri conseguiu encaixar o Claudinho no meio-campo. Então, assim, ele tem esse papel, na minha opinião, ele é o treinador do Vasco, essa é a minha opinião, ele tem que encontrar esse cara para jogar no meio-campo. Ele tem que, ali entre o Pedro Raul, enfim, o Gabriel Peck e o Alex Teixeira, tem que ter esse cara
que saiba falar, eu vou driblar, eu vou tocar bem para o lado, eu vou enfiar uma bola bacana ali para o jogador marcar o gol, e o Vasco hoje não tem. Essa, na minha opinião, é a principal carência do Vasco. Agora, essa questão da equiparação física que o Fábio levantou agora, é preocupante mesmo. Ô, Edu, tem uma notícia até de agora publicada pelo GE, o Daniel Félix, que é o preparador físico, era preparador físico do Vasco desde 2021, acaba de ser contratado pelo Corinthians. Ele está indo para substituir o Flávio de Oliveira, que deixou o cargo após pressão dos torcedores. No Vasco, de novo, eu faço uma crítica muito forte ao preparo físico, como você estava comentando. E o responsável está indo embora. Boa sorte ao Corinthians. Mas quem vai Notícia de agora. trabalhar nessa questão física do Vasco? Isso me preocupa. Um exemplo, o que trabalhava com. Eu comentei com o Flávio Dias hoje no almoço sobre o Melo. Né? Cara, ele está no Corinthians hoje com o Luxemburgo. Então, assim, esse cara foi o melhor que eu vi trabalhando no Vasco, assim. Né? Teve outros, mas eu era muito novo. Mas esse, junto com o Luxemburgo, o Melo, Antônio Melo, né? O cara é fera, cara. Eu acho que aquilo ali era o principal ponto do Vasco num time limitado que o Luxemburgo trabalhou lá atrás. Então, qual era o principal ponto do Vasco? A parte física, lá atrás. Num time muito mais limitado do que esse, né? Aquele time do Vasco que o Luxemburgo trabalhou. Então, assim, a questão do preparo físico do Vasco, para ser mais exato, né? Como os modernos falam, equiparação física, me preocupa. O Vasco está cansando, sim, no segundo tempo. Eu acho que isso precisa ser corrigido para ontem. E esse meio-campo, o Vasco tem que tirar, né? É para ontem. 3 volantes, se é o Jair, se é o Andrei Santos, eu não sei. Sei que o Rodrigo tem que jogar, porque é o único que nós temos como primeiro volante, um segundo volante e um meia. Faz o simples, faz o feijão com arroz, que vai funcionar. Eu acredito nisso, cara. Com certeza. E outra coisa que eu acho importante, né, deixar claro, ninguém tá pedindo aqui que o Vasco vá pra cima, jogue pra caramba e é o time que ataca 100%. Uma coisa que eu achei interessante que o Barbieri falou foi de jogar de acordo com a equipe que vai enfrentar. Isso é importantíssimo o técnico falar e fazer, né? No papel tem que fazer também, que é o quê? Ó, a gente vai jogar contra o Palmeiras? Pera aí, o Palmeiras tem isso aqui de bom, então vamos jogar nesse estilo. Pô, vamos jogar contra o Fluminense? Vamos jogar nesse outro estilo. Agora, também tem que tirar da cabeça essas teimosias, que pra mim chega a ser um pouco de teimosia. De não coloca o Figueiredo nem a pau na frente. O Orediano não pode jogar centralizado nem a pau e acabou. E toda vez que vai sair o Pedro Raul, coloca o Juan Cruz. Cara, desculpa, com todo respeito, o Juan Cruz tem que conquistar o espaço dele. Chegou agora, acho que tá tirando o lugar de outras pessoas, outros jogadores que teriam que ser testados mais vezes. Não que ele não possa evoluir, etc. Eu acho que tem coisas que são teimosias. Isso. Desculpa te cortar. Você lembrou agora falou do Juan Cruz em 2 lances contra o Fluminense. O Ignaldo quase marcou um gol de fora da área e o Figueiredo também quase mata o jogo ali. Né? O Fluminense saía desesperado o tempo inteiro porque achando que ia sufocar e fazer o segundo gol. E teve mais, teve o lance do Piton para dentro da área e teve o lance do Figueiredo e o lance do Ignaldo. Ou seja, o Vasco contra-ataca bem. Imagina se tem um jogador de velocidade. Eu falei, eu estava desesperado no ar, né? Coloca o Orejano nesse meio-campo, coloca, pelo amor de Deus, que dá para ganhar o jogo. Eu só acho que nesse contra-ataca bem, o Edu, você tinha que usar o Ignaldo de uma forma melhor. Ele é velocidade. Você trazê-lo por dentro, como o Barbieri enxerga, né? como substituto centralizado do Pedro Raul, ele entrou e ele brigava com o Nino, parece uma criança pulando com um adulto. Entendeu? Não alcança a bola. Se você tivesse feito a inversão, mas o Figueiredo vem mais atrás para marcar. Ora, bolas. Ou você quer o cara primordialmente para frente ou quer ele para trás? O atacante tem que ser muito bom para trás. Na frente, se chegar, vale. Não pode ser assim. Pô, o Figueiredo pode se jogar de 9, já que eu não tenho, o Juan Cruz. Vamos botar o Juan Cruz de 9, vai lá brigar com o Nino. Ignaldo de um lado, Figueiredo do outro, aberto, velocidade nos pontas. Eu não vejo isso. Aí ele bota o Ignaldo de 9 para brigar com o Nino, aí ficou pulando, o Nino dominou ele no alto, quando a bola vinha. O Juan Cruz por trás dele, como se fosse um 10, escorregava na bola. Então, assim, são soluções que ele tenta encontrar que eu não entendo. Aí ele justificou que nos treinamentos os caras foram bem. Porra, não é possível. Então o cara é um leão de treino e um gatinho de jogo. Exatamente. Mesmo assim, cara, o que tem que ver não é só treinamento. Todo mundo sabe disso. Eu já cansei de falar com o Edmundo sobre isso, de jogadores que ele jogou, que ele fala, pô, esse cara vai jogar muito, chegava no jogo, sentia.
e não se tornaram grandes jogadores. É assim que funciona, você tem que ter o meio termo. Pô, tá treinando bem? Vamos dar oportunidade, oportunidade, oportunidade. Pô, não tá correspondendo? Então não dá, vamos segurar um pouco. Agora, o cara chegar do Santos e já entrar, jogar mal e vai lá e coloca de novo, e jogadores que estavam indo bem, como Eric Marcos e Barros, são esquecidos. Isso é uma coisa que não me entra na cabeça.